Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o uso do eu ou mim. Esse assunto causa muita dúvida na cabeça dos estudantes, porque memorizam algumas regras e ficam naquilo, não fazem a análise correta e acabam incorrendo em erros, nas provas. Primeiramente, eu quero falar com vocês acerca dos pronomes pessoais, exemplificando com o pronome eu e tu e seus correspondentes mim e ti. Pessoal, olha só, os pronomes pessoais eles se dividem em pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. O eu e o tu, eles funcionam como sujeito. Então, o eu e o tu funcionam como sujeito, certo? E o mim e o ti funcionam como complemento. É muito importante, pessoal, que vocês saibam disso. Principalmente para esse assunto que nós vamos falar agora. Então, eu e tu funcionam como sujeito, mim e ti funcionam como complemento. Então, vou fazer duas perguntas a vocês, justamente acerca das regras que geralmente memorizam. Sempre uso o mim depois de preposição. Sempre uso eu antes de verbo no infinitivo. Fiquem com estas perguntas na cabeça. Ao final dos exemplos, vocês saberão se estas regras são absolutas. E é justamente isso que eu quero passar para vocês. Vamos ao primeiro exemplo. Vou colocar aqui o primeiro exemplo. Isto é para mim. Isto é para mim. Pessoal, eu quero que vocês sempre vejam na frase a quantidade de verbos. Então, isto é para mim. Qual é o verbo da frase? O verbo ser. O que é para mim? Isto. Então, isto é o sujeito. Sujeito do verbo ser. Para mim é complemento. Então, para mim aqui está funcionando como complemento. Percebam que o pronome oblíquo mim está funcionando justamente como complemento. Agora vamos para a segunda frase. Isto é para eu ler. Pessoal, quantos verbos nós temos nesta segunda frase? Temos o verbo ser e temos o verbo ler. O que é para eu ler, no caso? Isto é o sujeito do primeiro verbo. Então, nós temos aqui um sujeito. E temos aqui também outro sujeito. Vocês perceberam que nós temos duas orações, dois verbos e dois sujeitos? Muita gente, baseado na regra de que sempre usa mim depois de preposição, diria que isto é para mim ler estaria correto. E aí incorreria em erros e erraria a questão e erraria na redação. Então é muito importante que nós façamos a análise correta. Então nós temos aqui, primeiro verbo e um sujeito. Segundo verbo e outro sujeito. Isto é para eu ler. Vencida esta primeira etapa, vamos agora ao terceiro exemplo. Estudar é fácil para mim.
Quantos verbos existem nesta frase, pessoal? Muitos já diriam de cara que são 2, né? Diriam que o estudar e o verbo ser. Aqui o conjugado é. Mas aí eu pergunto, o que é fácil para mim? Estudar. Logo, estudar, pessoal, é o sujeito. Então aqui nós temos um sujeito chamado de sujeito oracional. Mas aí é assunto para outra aula. Então estudar é o sujeito do verbo ser. E o para mim está aqui como complemento. Interessante, né? Para mim, como complemento. Não causando maiores problemas. O que é que eu poderia fazer também com esta frase? Eu poderia deslocar o para mim para o início. Então ficaria para mim. Estudar é fácil, vírgula, né? Estudar é fácil. Para mim, estudar é fácil. Nada mudou, pessoal. O para mim, mesmo deslocado, ele continua como complemento, certo? Ele continua como complemento e o estudar continua sendo o sujeito, certo? O estudar continua sendo o sujeito do verbo ser. Agora vamos para a última frase, que é o que realmente quebra essas regras que são memorizadas e são levadas à frente sem nenhuma análise mais profunda e o que leva muitos estudantes a errarem as questões. Eu vou chegar e vou falar, olha. Vou iniciar aqui, eu vou deslocar também os termos. Eu vou colocar é fácil para mim estudar. E agora, pessoal, a frase. Aí eu te pergunto, e esta questão aqui, ó, do mim antes do verbo no infinitivo? Porque muitos pensariam que aqui o estudar está como verbo, mas na verdade, nós só temos aqui um verbo, que é o verbo ser. Estudar continua sendo o sujeito, nada mudou, pessoal. Nada mudou, estudar é o sujeito. Apenas nós temos o para mim deslocado aqui. E aí você me pergunta, professor, mas por que a gente não põe uma vírgula aqui separando o termo deslocado? Mas aí nós incorreríamos em outro erro, que é separar por vírgula o verbo do sujeito. Eu não poderia colocar vírgula aqui, que aí eu separaria o verbo do sujeito. Vocês perceberam como não adianta decorar aquela regrinha de que sempre depois da preposição eu uso mim, sempre uso o eu antes do verbo no infinitivo. Então, as respostas a estas perguntas aqui não. Escrevam aí no caderno de vocês. Não, certo? Escrevam para ficar bem claro. E façam a análise correta para não incorrerem em erros. Pessoal, a aula de hoje foi esta. Se gostaram, dá um like, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber mais dicas de língua portuguesa. Caso queira acessar os nossos materiais e revisar com os melhores mapas mentais do Brasil, é só ir na descrição aqui abaixo que nossos links estarão lá. Forte abraço, até a próxima!